14 dias do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República no Piauí, presentes os procuradores da República Marco Aurélio Alves Adão e Tran Vanvan da Silva Feitosa, compareceu o senhor Pedro Augusto Carneiro Leão Neto, CPF 174-827-554, dígito 20, devidamente acompanhado por seus advogados Conrado Donati Antunes, OAB do Distrito Federal 26903, e Diogo Web Lima, OAB do Rio de Janeiro 184564, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao senhor Pedro Augusto Carneiro Leão Neto. Os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Renuncio, sim. O senhor se compromete a dizer a verdade? Me comprometo a dizer a verdade. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Pretendo, sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Eu autorizo e estou ciente. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 2.850 de 2013? Estou ciente. O senhor, no tocante ao termo número 5, que trata do pagamento de vantagem ilícita ao governador Blairo Maggi, pretende responder às questões formuladas? Pretendo, sim. Então, senhor Pedro, eu peço que o senhor relate o que se refere a este termo de colaboração, contextualizando os fatos, primeiramente, em que circunstâncias se deu esse pagamento de vantagens. Tá. A construtora Norberto Odebrecht tinha, em 2003, um crédito em relação ao Estado do Mato Grosso, em função da construção de uma rodovia estadual da MT-010. E esse crédito já havia sido reconhecido pelo Estado e aí eu pessoalmente, no início de 2003, eu procurei o secretário que tinha assumido a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Mato Grosso, que era o Luiz Antônio Pagô, e para falar claramente sobre o pagamento desses créditos relativo à MT-010. O secretário, na época, ele se posicionou dizendo que estava assumindo e queriam fazer uma avaliação nessa situação como um todo, né? Isso no início meado de 2003. Ao longo desse período, né, de final de 2003 até 2004, eu tive diversas reuniões com o Pagô, com o secretário, e no sentido de cobrar esse débito, né? E esse débito que o Estado tinha conosco. E em 2004 eu consegui, através de Pagô, que a gente tivesse uma reunião explícita e específica com o governador do Estado, com Blairo Maggi, sobre esse tema, né? E essa reunião foi marcada, foi agendada no gabinete do governador, e além do governador e do secretário Luiz Antônio Pagô, o então secretário Éder Moraes também estava presente, né? E
o governador foi, sem entrar muito em detalhe, houve essa reunião, eu contei da obra que nós tínhamos feito, da presença da construtora, do Grupo Odebrecht no estado do Mato Grosso, seja como prestador, seja como construtor, né, como investidor. E o governador reconheceu a presença, animado com o início do governo dele, mas disse que não tinha condições de fazer o pagamento. O Estado não tinha recursos para fazer o pagamento. E que a partir que o Pagou e junto com o Éder Moraes iriam acompanhar esse assunto. E eu disse, olha, a Odebrecht vai continuar insistindo para receber esses créditos, né? E foi uma audiência, uma reunião muito institucional com o governador do estado. Que mensagem resumida dele que não tinha condições de fazer o pagamento. E aí surgiu a possibilidade do Estado, né, do Mato Grosso, não ter algum tipo de pleito para que o recurso fosse pleito à União, para que o recurso fosse transferido, né? E eles, né, entre eles, ficaram de me dar algum tipo de retorno, e depois o Pagou, né? O governador disse que ia estudar isso, ia analisar, mas ele não tinha interlocução, de fato, ainda com o governo federal, e não me pareceu ter uma solução ainda, né? Mas surgiu um tema que foi uma possibilidade da União ressarcir o Estado do Mato Grosso com relação a débitos decorrentes de custos previdenciários que foram assumidos pelo Estado do Mato Grosso na fase que separou, que os estados viraram, que os territórios, né, Mato Grosso virou estado, e eles assumiram na divisão do estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o estado do Mato Grosso passou a pagar o custo previdenciário daqueles funcionários que eram federais. Esse pleito foi construído, né, e foi o governador Blairo Maggi, e aí junto com o governador Zeca do PT, levaram esse pleito de uma forma estruturada para a União, e aí, em torno dessa época de 2004, surgiu a forma de conseguir que esse recurso fosse repassado para os estados e nós conseguíssemos receber, e aí sim nós conseguíssemos receber os nossos créditos, né? Com nesse período de 2004, os estados apresentaram esse pleito à União, e com toda a vontade política que a União estava de atender, principalmente ao estado do Mato Grosso, eles criaram uma comissão. Essa comissão foi tornada pública, com representantes dos dois estados, né? O estado do Mato Grosso e o estado do Mato Grosso do Sul, e representantes da União, e esses representantes iriam analisar esse pleito que os estados tinham apresentado. Esse início de trabalho dessa comissão, né, foi um marco importante aí no passo a passo de nós conseguirmos receber esse nosso crédito, né? Eu então procurei, e aí não o governador diretamente, mas procurei o Pagou e o Éder Moraes como secretários, representantes do governo, e que o governador tinha colocado na minha frente, na audiência oficial que eu tive com ele, e passei a acompanhar esse assunto junto com o Pagou e com o Éder. Esse trabalho
E aí essa comissão começou a trabalhar, né? Começou a fazer análise dos pleitos, os políticos começaram realmente a priorizar esse assunto. Priorizar como? Priorizar com audiências, priorizar com depoimentos, inclusive que saem na imprensa. O governador Blairo Maggi começou a se aproximar do governo federal. E essa aproximação que se deu aí, aproximação e fortalecimento da comissão que se deu entre final de 2004 e 2005, culminou com essa comissão realmente gerando resultados práticos. Primeiro, reconheceu que era um crédito que os estados tinham, e depois começou efetivamente a fazer repasse para os estados. A União. Quando essa implementação desta comissão e os seus trabalhos estavam atrelados aos pagamentos que a construtora, que o senhor representava lá no estado do Mato Grosso, tinha a receber do estado? Isso ficou acertado de alguma forma? Explicitamente não, né? Mas relembrando inclusive a posição do governador do Mato Grosso, o Blairo Maggi, ele disse que entendia que tinha um crédito, mas que não tinha dinheiro para fazer o pagamento, né? E essa comissão começou a andar, né? O trabalho da comissão começou efetivamente a funcionar e começou a ter resultado. O dinheiro começou, de fato, a chegar ao Estado e, implicitamente, havia um compromisso claro de fazer o pagamento. Por conta desses créditos? Por conta desses créditos. Em 2006, e aí, nesse lapso de tempo, a comissão trabalhando, gerando resultado, e em 2006, já em 2006, eu fui procurado mais ou menos eu não sei se aí final de 2006, talvez, abril ou maio de 2006, eu fui procurado pelo Éder, né, dizendo que o Estado tinha intenção de fazer os pagamentos dos nossos créditos, que estava recebendo os recursos da União e que para isso nós teríamos que fazer uma contribuição para o grupo político do governador Blairo Maggi, num valor de 12 milhões de reais. Qual era o valor do crédito que a empresa tinha a receber? Nessa época, o nosso crédito era em torno de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Certo. E aí, depois dessa proposta, qual foi a conduta do senhor? Eu levei o assunto para o meu líder. Eu não tinha delegação, eu não tinha autorização e nem delegação para tomar nenhuma decisão desse tipo. Seu líder que era? Meu líder era o João Antônio Pacífico, que era o diretor superintendente da construtora Norberto Odebrecht, e que abrangia a região do centro-oeste do Brasil, do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E a condição de nós recebermos o nosso dinheiro versus o pagamento dessa parcela foi levada e foi autorizada por Pacífico, né? E a operacionalização, aí eu tive que dar o retorno ao Éder, fiz a pergunta ao Éder se o governador e o pagou, os três com quem eu tive tratando desse assunto, ele, o pagou e o governador, se isso era uma posição do governo e se o governador tinha conhecimento disso, e ele afirmou que sim,
e fez, nesse momento, referência à reunião que nós tínhamos tido com a presença física do governador. Esses valores foram sendo efetivamente pagos. Eu fiz a minha programação financeira, como era o procedimento nosso da construtora, né? Nós tínhamos uma área específica que era o departamento chamado Operação Estruturada, e como esses recursos eram para ser feitos sem ser oficiais, isso era recursos feitos, pagamentos feitos por meio de operação fora da contabilidade oficial, eu fiz a programação financeira com a expectativa de recebimentos e o devido pagamento na proporção que eu recebia. Então, esses pagamentos o senhor fez, o senhor tratou pessoalmente com o assunto com o senhor Éder, com o senhor pagou e com o governador, o senhor tratou depois pessoalmente? Desse assunto, diretamente com o governador, não. Esses pagamentos foram realizados por meio da operação estruturada. O senhor indicava ou participava dos pagamentos diretamente? Não. Eu fazia, feita a programação, recebido o recurso do Estado, eu fazia a autorização do pagamento para o Éder ou uma pessoa que ele definisse, através de um apelido, né? O apelido lá da operação no Mato Grosso era Caldo, né? Então estava lá autorizado. Por que Caldo? Não sei. Até porque esses apelidos não éramos nós que dávamos esse apelido. O grupo de operações estruturadas, eles é que davam esse apelido. E eu até entendo que não podia ser a gente, porque eu só sabia daquele grupo, né, do grupo que eu sabia. Tinha muita gente, porque senão daqui a pouco estava todo mundo dando o mesmo. Mas o senhor acredita que esse codinúmero é uma referência ao governador? Eu acho que tinha toda a lógica, né? Porque o Caldo, e aí vem aquela coisa do nome da família, Mágio, Blário Mágio, né? Mas eu não tenho como afirmar. Mas, com certeza absoluta, e aí a certeza, né? Porque o Éder participou comigo da conversa com a presença do governador e com a presença do Pagô, e ato sequente, né? Depois de um certo tempo, quando começou a decisão de pagar, né, a Odebrecht, o Éder apareceu, fez referência à reunião anterior que tinha tido com o governador e fez o pedido da contribuição para a campanha. Na sua percepção, o governador era o beneficiário desses valores? Sim, eu diria o governador e seu grupo político era o beneficiário. Mas o senhor falou que ele falou em contribuição de campanha, mas isso era feito contabilidade paralela. Paralelo. Isso não, essa contribuição de campanha não está oficializado nas doações oficiais. Qual foram os períodos desses pagamentos, o senhor se recorda especificamente? 2006, 2007... Documentação que o senhor encaminhou? Eu estou nessa documentação, na programação financeira, no planejamento nosso foi 2007 e 2008, né, chegando até a 2008. Ou seja, fora de período de campanha do então governador. Mas o 2006 foi campanha dele. Né? Ele estava em campanha, né? Novamente em campanha em 2006. Que foi quando o Estado começou a receber da União. Mas em 2007 o senhor fez pagamento ainda? Fiz pagamento em 2007. Em 2008 também o senhor ainda autorizou o pagamento? Em 2008 não tenho pagamento em 2008. Não consigo lembrar aqui. É 2007. É 2007 os pagamentos. 2007. Esses pagamentos foram todos efetuados, os 12 milhões?
Os 12 milhões efetuados, eu não tenho aqui todos os documentos, que eu não consegui levantar todos, mas eu não tenho nenhuma, nós não ficamos com nenhuma dívida, nem o Estado nos deve, nem nós devemos para o Estado. Ou seja, receberam todos os valores. Recebemos todos os valores, nós liquidamos débito. A liberação desses valores que totalizaram 12 milhões estava expressamente atrelada aos pagamentos que o Estado fazia à construtora que o senhor representava? Expressamente. Eu só pagava quando eu recebia. Então, os 12 milhões foram absolutamente liquidados. Basicamente em São Paulo, basicamente em São Paulo, que é onde o Éder mandava o seu preposto lá para receber. O detalhe desse pagamento, quem o senhor Éder indicava, o senhor tem esses dados, a informação de quem era a pessoa, o interlocutor? Não, a pessoa não, porque eu não sei. O nome da pessoa eu não sei. O senhor sabe por apelido. Se esses pagamentos eram feitos em espécie ou de outra forma? Dinheiro em espécie. Ele ia a São Paulo, ou um preposto dele ia a São Paulo, porque eu também não sei quem é que ia, mas era dado a ele a senha e o endereço de aonde ele buscar, em que operador lá, em que doleiro ele ia buscar o recurso que estava liberado por mim. Então esses pagamentos eram realizados em espécie por meio de doleiros, então? Por meio de doleiros. O senhor sabe indicar algum desses doleiros? Não sei. O senhor está apresentando como documentos de corroboração para esse fato que o senhor está relatando, o que especificamente o senhor pode explicitar? Sim. E esclarecendo o motivo pelo qual ele corrobora o que o senhor está expressando aqui. Eu acho que o primeiro ponto aí importante é o reconhecimento do débito. O ofício que reconhece o débito, onde o Estado reconhece o débito que tinha para conosco. A comissão especial que foi criada pelo governo federal para analisar o pleito do Estado, de onde vieram de fato os recursos que foram viabilizados por pagamento. E aí, matérias de imprensa que mostra claramente o empenho do governador para levantar os recursos, e documentos internos, e-mails internos nossos de programação de pagamento. Esses e-mails incluem aí, então, os pagamentos que foram feitos ao senhor Éder em benefício do governador Blairo Maggi, utilizando o codinome de Caldo. Onde tem Caldo era referência a esse pagamento. Isso. E para ser mais claro, o pagamento que foi feito, eu não posso dizer que foi o Éder que foi buscar, mas através do Éder ao grupo político realmente do Blairo Maggi. Então o seu contato era com o senhor Éder? Com o Éder. Para esse fim específico, não era o pagou e nem era diretamente o governador. Então o senhor gostaria de fazer mais alguma consideração sobre esses fatos que o senhor relata agora? Não. Eu acho que é tudo isso realmente que eu estou trazendo aí nesse momento. Senhores advogados, alguma consideração, algum esclarecimento? Doutor Travanvan? Então, portanto, respondidas as questões que foram formuladas, nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo, que também registra o presente ato.